De volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 35 minutos, gente, olha, já está no ar o novo projeto da TV Mar, Meu Som. Ele estreou ontem e traz para você a história de 11 grandes músicos aqui do estado que contribuem de forma significativa para a música aqui em Alagoas. E a gente acompanha agora o trechinho de como foi a estreia com o sensacional maestro Almir Medeiros. Bom, a música começou a fazer parte da minha vida desde que eu era pequeno, desde a minha infância lá no Pontal da Barra. Eu tinha uns tios que tocavam, tinha um grupo chamado Os Primos, um conjunto de baile, na época era conjunto, hoje se chama banda. 16 anos de idade eu passei a fazer parte da banda de música, fui estudar com o mestre Manuca, fui estudar clarineta com o mestre Manuca. E aí começou a minha trajetória musical, né? Exatamente numa banda de música de uma escola. Mas, sem dúvida alguma, essa é a música que, se alguém for lembrar de mim, com certeza vai ser por ela. O mercado de trabalho de música na noite alagoana foi, principalmente a noite maceiense, foi a questão do turismo, né? Quando o turismo ele se expandiu, nós tivemos por tabela, a expansão também do mercado de trabalho na música. Desde o início, meu pai olhava para esse lado assim, de eu ser músico meio desconfiado, porque os irmãos dele, que tocavam no interior, meu pai é do interior de Pernambuco, chamado Maragi, zona da mata de Pernambuco, e tinha uns irmãos que tocavam em banda de música, mas tiveram problemas com álcool, e meu pai não via com muitos bons olhos essa história, né? Tanto que em 79, quando eu entrei para a banda da escola técnica, que em 80 eu já fui chamado para tocar carnaval, e aí meu pai não queria que eu tocasse. Eu insisti, terminei tocando, né? Mas o começo foi meio difícil. Mas depois ele percebeu que eu queria uma coisa com a música, não ir além da simples diversão. Eu queria realmente me aprofundar na música, né? E foi assim que ele foi percebendo, e desde então ele passou a me apoiar bastante, né? Não só ele, mas a minha família no modo geral. Bacana, né, gente? Olha, o Meu Som vai ao ar diariamente até o dia 13, às 20 horas. Todas as entrevistas, inclusive, vão ficar disponíveis no nosso canal do YouTube, você pode acessar, tá? E no episódio de hoje, a gente vai conhecer a história de Júnior Almeida. É a arte invadindo aqui a sua telinha da TV Mar, tá bom? E olha só, gente, a gente está já no mês de abril, e quando a gente fala sobre abril, a gente precisa falar sobre Abril Verde. É um mês que a gente dá todo dedicado à conscientização para que a gente evite acidentes dentro do mercado de trabalho, dentro do ambiente de trabalho. E a gente conversa nesse momento com Relon Feijó, ele que é engenheiro de segurança do trabalho, já está aqui com a gente para nos tirar dúvidas. Relon, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. A gente ainda vê, apesar das tantas campanhas que a gente tem visto por aí, né? A gente infelizmente ainda vê um número alto de acidentes de trabalho acontecerem diariamente. Eu queria que você explicasse para a gente por que a gente ainda tem um número tão alto assim de acidentes de trabalho. Bom dia. Bom dia, Porlane. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vou explicar um pouco sobre a questão do acidente do trabalho, né? E por que ele acontece na grande maioria das empresas de grande, médio e até pequeno porte. Basicamente, tudo se define através do cuidado. O cuidado que o trabalhador deve ter em sua atividade ao ser executado. Por que acontece tantos acidentes e a gente vê no mercado de trabalho afastamento, seja por queda, por choque elétrico? Normalmente se dá porque o trabalhador ele não foi instruído para aquela atividade, ele não usa o equipamento de proteção correto para poder realizar a atividade e ele se expõe àquele risco.
né? Hoje no mercado a gente tem várias empresas que são especialistas que verificam os riscos que o trabalhador está exposto para poder tomar as medidas de proteção adequadas. Então, por exemplo, um trabalhador que vai para a construção civil, né? A gente estava conversando anteriormente sobre isso, e vai definir uma atividade que é uma atividade em altura. Esse trabalhador ele precisa ser capacitado, passar pelos exames médicos e estar habilitado para exercer aquela atividade com todos os equipamentos de proteção. Então, resumidamente, eu acho que tudo se define a cuidado, né? O cuidado com o trabalhador e o cuidado dele ser instruído para poder evitar o acidente de trabalho. Mas ainda há um grande índice e é por isso que a gente está hoje aqui para conversar um pouquinho. Muito bem, olha, a gente falava exatamente sobre o setor da construção civil, né? Pegando como gancho, gente, uma questão que eu noticiei, inclusive aqui no TV Mar News, na semana passada, que foi o caso de um homem que morreu eletrocutado no momento em que ele fazia a reforma de uma marquise, de uma loja, né? Da fachada de uma loja, acho que no município de Arapiraca. E a gente comentava exatamente sobre esse caso. O setor da construção civil ainda é o setor em que a gente vê realmente maior índice de acidentes de trabalho acontecer? Sim, Porlane, no Brasil como um todo é o que tem o maior índice por conta do dinamismo das obras e porque basicamente toda empresa de reforma, toda empresa de construção a nível pesado ou a nível mais básico, ela se enquadra na construção civil. E a gente tem muitos índices de acidentes por queda em altura, que é o campeão, é o recordista nessa atividade, e também por choque elétrico, que foi esse caso específico que aconteceu lá em Arapiraca. Quando a gente tem esse tipo de atividade, o correto é isolar a área, verificar se existe algum equipamento energizado para que não haja contato com o trabalhador e ele utiliza os equipamentos de proteção corretos. Então, o que aconteceu ali foi uma fatalidade, até posso dizer que foi uma negligência um pouco também do pessoal que trabalhou naquele local em relação à conscientização sobre o risco que estavam expostos. Sei que isso é um tema que a gente fala bastante, mas tem muita gente que desconhece, né, ainda sobre qual risco está exposto na sua atividade, mas basicamente desde que a gente criou o Ministério do Trabalho e Emprego, que a gente tem as normas regulamentadoras. E dentro das normas regulamentadoras existe um documento chamado PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, que toda empresa que tiver funcionários e tiver riscos expostos a riscos deve fazer essa documentação. E lá tem dizendo que o trabalhador está exposto a ruído, exposto a um choque elétrico, uma queda em altura, algum produto químico e o que deve ser feito. Por exemplo, utilizar um equipamento de proteção, vai ter a utilização de uma máscara, esse colaborador vai passar por algum exame médico específico para essa atividade, então tudo isso vai estar englobado dentro do PGR. Olha, um outro acidente de trabalho, Rilon, que muita gente não fica atenta a isso, é a questão da intoxicação também. Você mencionou aí exatamente o uso de máscara, de estar, próximo a produtos químicos. Isso também pode acontecer, né? Sim, sim. Eu tive um caso muito específico que aconteceu uma vez, eu gosto de contar essa história, né? Porque as pessoas ficam até em dúvida do tipo de contato com produto químico pode ser gerado. E eu estava numa empresa, fui dar consultoria a essa empresa, né? Falar sobre risco. Ela ainda não tinha uma cultura bem aplicada e a pessoa me ofereceu um café. E aí eu fui tomar o café, quando peguei o café para ingerir, eu percebi que ele tinha um cheiro de água sanitária. E aí eu fui verificar, e disse a empresa, esse café está com cheiro de água sanitária. Eu disse, realmente está. E eles perceberam que o recipiente que eles armazenavam água era o recipiente da água sanitária que estava vazio e eles colocaram água dentro. E aí eu iria ingerir um produto químico. E o que fazer nessa situação? E essa é uma realidade muito comum nas empresas, fazer reutilização de embalagem, de produto químico. Já cheguei em obras de construção civil, pessoal colocando arroz dentro do pote de cola. Nossa. Então, assim, são situações que a gente precisa bater mais nessa tecla, separar o que é produto químico, não permitir que as pessoas utilizem essas embalagens e tenham o descarte correto, porque tem o descarte correto a ser feito. Mas aí, em caso de inalação, em caso de ingerir algum produto químico, claro, tem uma FISP, ficha de segurança de todo produto químico tem, dizendo quais são os primeiros socorros que devem ser executados caso aconteça algum acidente com produto químico. Agora, Rilon, toda empresa ela precisa ter um engenheiro de segurança do trabalho para garantir a segurança do trabalhador? Não necessariamente. Toda empresa ela precisa ter um acompanhamento de alguém que entenda de segurança do trabalho. Existe uma classificação hoje dentro das normas regulamentadoras que fala qual empresa deve ter ou não. Isso a gente chama de SESMIT. Então, tem empresas que têm uma quantidade de funcionários em determinado risco, precisa ter um técnico de segurança dentro da empresa. Tem empresas de maior porte que precisa ter engenheiro, precisa ter médico.
mas mesmo ela não tendo a obrigatoriedade de ter a pessoa lá dentro, ela tem a obrigatoriedade de fazer os documentos de segurança. Então, nessa parte específica, sim, vai ter um profissional da área de segurança ao trabalhador que vai estar explicando à empresa quais são os riscos de sua atividade, o que é insalubridade, o que é periculosidade que tanto o mercado fala, o que isso pode gerar para o trabalhador. Né? A gente está no meio da campanha do Abril Verde, então a gente está falando sobre conscientização de acidentes do trabalho. Né? E o acidente do trabalho, ele tem 3 determinados acidentes específicos. O acidente típico, o acidente atípico e o acidente de trajeto. O acidente atípico é a doença ocupacional. Então, você ficar doente derivado de uma atividade no ambiente de trabalho também é classificado como acidente de trabalho. Já ia te perguntar exatamente isso, né? O acidente, a gente só deve enxergar aquilo que é momentâneo, aconteceu e não dava, poderia ser previsto, mas não foi. Ou, por exemplo, a gente de repente desenvolver, é muito comum o pessoal desenvolver algum problema, ler, por exemplo, algum problema por uso repetitivo de algum equipamento, de celular ou mesmo do computador onde trabalha. Isso também configura acidente de trabalho? E como é que fica a questão do trajeto? De repente, o trabalhador que está se deslocando para o trabalho, se ele sofrer um acidente nesse percurso, é também considerado um acidente de trabalho? Como é que funciona? É bom especificar também, Porlane, que a legislação para o trabalhador ela é dividida em 2 partes. A gente tem o direito trabalhista, normas regulamentadoras, CLT, e a gente tem o direito previdenciário, que também resguarda o trabalhador. Quando a gente fala de acidente de trabalho, a gente está falando de direito previdenciário. E aí existe a lei do INSS, que garante que o trabalhador que sofra um acidente, ele tem esse direito. Qualquer atividade que lesione o trabalhador parcialmente ou inteiramente, que diminua sua capacidade ou deixe incapaz de exercer o trabalho, é considerado acidente do trabalho. Então, pode ser uma doença ocupacional, pode ser um acidente, caiu um martelo em cima do pé do trabalhador, não estava usando a proteção, ele se machucou, se afastou por 3 dias. Tem que ser considerado acidente de trabalho e tem que fazer a comunicação do acidente do trabalho para o INSS. Porque caso o trabalhador também venha a ter um agravamento, o INSS vai acobertar esse trabalhador com seu auxílio acidentário. Né? Então, é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas falam, ele só se afastou um dia, ele furou o dedo, não teve problema. Não, isso é considerado acidente do trabalho. Né? Então, o acidente do trabalho ele é dividido entre trajeto, entre típico e atípico, como eu disse anteriormente. O acidente de trajeto, que é o que você me perguntou anteriormente, ele é quando o trabalhador vai de casa para o trabalho e do trabalho para casa, sem desvio de rota. Por quê? Porque a legislação ela garante que o trabalhador, mesmo não estando exercendo sua atividade, indo ao trabalho, ele está à disposição da empresa para realizar aquela atividade. Então, ele garante ao trabalhador esse percurso que a gente chama de trajeto. Então, ele tem direito a esse acidente caso ele sofra no trânsito, independente do meio de transporte. Mesmo que o trabalhador ganhe vale transporte, o pessoal fala muito no mercado, ele ganha vale transporte e no dia veio de moto. Acidente de trajeto é de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Mas o trabalhador passou na padaria para comprar, tomar café da manhã e depois ir para a empresa. Desvio de trajeto, aí a gente não caracteriza mais, porque o direito dele é garantido a partir do momento que ele sai diretamente para a empresa, sem nenhum desvio de rota. Muito bem. Relon, cabe também aos trabalhadores serem indenizados caso ele sofra algum acidente de trabalho? Hoje a gente já tem a legislação específica do INSS voltada ao auxílio do trabalhador. Então, caso o trabalhador ele sofra algum acidente que o afaste por um tempo determinado, ele já tem o direito a receber o salário pelo INSS. É a garantia que a empresa tem. E é claro que a gente tem que deixar isso muito claro para o trabalhador também, porque ele está desenvolvendo uma atividade que é benéfica para ele e para a empresa, né? Ele trabalha para isso. Mas toda empresa ela paga um seguro ao próprio INSS, isso é descontado da empresa mensalmente, para que ela garanta que o trabalhador ele venha a ter o benefício dele e ele não tenha nenhuma perda financeira. Algumas empresas trabalham também com plano de saúde, algumas empresas trabalham com alguns outros tipos de seguros, mas não necessariamente são obrigadas a isso. Claro que se o trabalhador sofrer um acidente de trabalho, a empresa deve sim cuidar dele, deve procurar o melhor caminho para atender aquele trabalhador. Não significa que ela tem que mandar o trabalhador para São Paulo para fazer um exame, se tiver aqui no local todo o exame específico e se a cobertura do SUS suprir aquela necessidade. Agora, Relon,
existe também aquele trabalhador que se nega a utilizar os equipamentos de proteção individualizada, que a gente já fala, esse nomezinho todo mundo, né, conhece, equipamento de proteção individual, ou mesmo o equipamento de proteção coletiva, que também existe, né? E se de repente aquele trabalhador, a empresa disponibiliza todo o equipamento para que ele execute a sua atividade, mas de repente aconteceu um acidente e ele não estava utilizando o equipamento de proteção, de quem é a culpa? Depende do caso e depende da situação, porque a empresa ela não tem só a responsabilidade de dar o equipamento de proteção individual, ela também tem que treinar o trabalhador, ele tem que instruir e tem que verificar se ele está utilizando o equipamento. Então, é de responsabilidade da empresa. Mas mesmo quando ela aplica toda essa conduta e o trabalhador não utiliza o equipamento de proteção individual, já existem casos na justiça que está sendo considerado que a empresa não foi negligente nessa situação e que a culpa foi do trabalhador, porque ela fez todo o caminho, né? O treinamento, o EPI correto, seguiu todo o trâmite necessário. Agora, claro, se a empresa não seguir esse caminho e o trabalhador não utilizar, a responsabilidade direta da empresa, ela sim vai ser responsabilizada. O dia que marca o calendário é o dia 28 desse mês, né? Que marca então esse Dia Mundial da Saúde e Segurança do Trabalho. Ao longo do mês, como é que está a programação para a comemoração e conscientização, né, das empresas em relação a isso? Eu queria que você, ao final, também pudesse passar aqui para a gente, dar aquela mensagem para as empresas, para os trabalhadores, sobre a importância da gente garantir a segurança de todos no ambiente de trabalho. Bacana. Basicamente, o mês de abril ele é recheado de vários eventos específicos, voltados ao Ministério Público e o Ministério do Trabalho também, como algumas empresas privadas, elas acabam tendo o seu próprio cronograma de atendimento. Então, existe um site chamado Abril Verde. Quem tiver interesse em verificar todo tipo de programação, pode verificar a programação no site para participar das ações. A Soma, né, a empresa de segurança do trabalho, vai estar fazendo uma ação no dia 15. Então, quem acompanha a gente também vai poder verificar e participar um pouco desse momento de conscientização. E lembrando que o Abril Verde é uma campanha nacional, mas ela tem impacto global, né? O dia é um dia internacional de segurança e saúde do trabalhador, para que a gente não venha ter esse aumento desses índices de acidentes do trabalho. Acredito que vocês devem exercer suas atividades com tranquilidade e querem voltar para casa no fim do dia. Então, esse tema é muito importante para que a gente não venha ter esse afastamento do trabalhador na empresa, normalmente um familiar, um amigo, né? A gente tem essa situação que pode levar ao óbito e a gente não quer que isso aconteça. Então, é importante a gente falar sobre esse tema, porque trabalhador afastado, trabalhador doente, trabalhador que se acidenta, ele gera custo para o INSS, ele gera custo para a empresa e é ruim para a vida dele, né? Porque ele pode ficar incapaz, ele pode ter uma deficiência posterior. Então, é um tema que é comum para todo mundo. Então, interessa a todos nós que a gente tenha uma diminuição nesses acidentes do trabalho e a gente não veja esses casos que têm acontecido aí em rede nacional. Então, é importante que você olhe para esse dia como um dia diferenciado. Esse mês é importante essa campanha para conscientizar e eu espero que vocês acompanhem o que está sendo dito, até para vocês terem acesso a todos os conteúdos e não ficarem mais em dúvida do que é um acidente, do que é um risco ocupacional, para que vocês possam voltar em casa com segurança ao fim do dia. Muito bem, muito obrigada, Renan, pela tua participação aqui no nosso estúdio. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bem? Com certeza. Obrigado, Porlane, e até mais. E a gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho ainda com mais informações para vocês.